Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu Glória seja dada a Deus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Nesse início de tarde, começo de noite, eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações como sempre tem feito, trazendo para nós o alimento espiritual a qual tanto nós necessitamos. Nesse final de semana último, nós recebemos aqui em casa a visita de um casal que nós
amamos muito. Veio Domingos, a Valéria, os seus filhos Felipe, a Manu, e foi um momento muito especial, porque eles são muito especiais para nós. Tivemos uma tarde bem tranquila, gostosa, nós almoçamos, brincamos, rimos bastante. Mas houve um momento, né, que nós resolvemos buscar a Deus e ler a palavra do Senhor, orarmos para termos uma comunhão muito especial. Pudemos estar juntos, lendo a palavra, orando ao Senhor, vivemos as experiências sobrenaturais do Pai. Deus falou tremendamente naquele final de tarde em nossas vidas e nos fez lembrar de seus grandes feitos, do renovo das nossas vidas, das nossas forças, da aliança e da promessa com quem Ele tem feito. Uma tarde incrível. Eu afirmo que vivemos o sobrenatural de Deus. Deus é tão maravilhoso que preparou esse momento entre irmãos, irmãos em Cristo, para usar, revelar a sua vontade sobre as nossas vidas. Com a mesma visão espiritual, pudemos juntos buscarmos a Deus pela nossa família, pelos tempos difíceis que estamos passando, pela Igreja de Cristo, que muitas vezes tem se esquecido do primeiro amor, pelos louvores. Infelizmente, temos visto, né, que os louvores da harpa parece que foram esquecidos pela igreja, aqueles louvores maravilhosos, né, que faziam o céu se abrir e a igreja entrar em comunhão, que realmente haviam o operar do Senhor, e hoje temos muito barulho, né, e que não passa nem do teto da igreja. O louvor sendo feito mais para exaltar ao homem, para alegrar ao homem, do que para adorar a Deus. É algo para se pensar. Oramos pela guerra no mundo, as guerras que estão acontecendo no mundo, que muito nos preocupa. Até perguntei a Deus em oração se a guerra seria o princípio do fim, a que está acontecendo. Deus falou que ainda não, mas que está próximo, muito próximo, e a vinda de Cristo também está muito próximo, e temos que estar preparados. Apresentamos a Deus nossos sonhos, nossos desejos, as nossas vontades, e Deus, como sempre, como Pai maravilhoso que é, nos respondeu, nos dando um presente que a boca do homem nem precisou ser aberta para falar, porque Deus já conhece o nosso coração, e Ele revela o oculto de nossos corações, mostrando ser Pai zeloso, Pai cuidadoso, com os seus escolhidos, com a sua igreja. Falamos sobre a nossa vida consagrada ao altar do Senhor, que Deus é a nossa rocha, nossa vida, nossa casa, nossa família está consagrada aos pés do Senhor. Somos o altar erguido para adorar a Deus. E a pedra que é fundamental ser erguida para marcar a nossa consagração perante ao Pai. No culto retrasado, eu preguei sobre a passagem de 1 Samuel 7, que diz lá no versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a passagem que descreve a vitória de que Deus deu ao povo usando a vida do profeta Samuel. E esse mesmo profeta, ele ergue uma pedra, um altar, um marco naquele lugar de vitória, para que ficasse marcado aquele momento do que Deus fez na vida deles. E hoje nós vamos falar de outro grande homem de Deus, que também ergueu uma pedra, tomou uma pedra, ergueu, ungiu e marcou o local onde ele estava, porque ele viveu naquele lugar uma experiência com Deus, um sobrenatural com o Altíssimo. E esse homem se chama Jacó. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 22. Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 22, e diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul.
Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, de que tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Até o versículo 22. Amém. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Saul, neto de Abraão. Através da profecia foi falado que do ventre de Rebeca nasceria duas grandes nações, a de Saul, seu irmão, que seria os edomitas, e a de Jacó, que seria os israelitas. Jacó e suas esposas teriam 12 filhos, que seriam os futuros líderes das 12 tribos de Israel, que é tanto citada na palavra de Deus. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Deus havia prometido a Abraão que através de seu filho Isaque faria dele uma grande nação. E Jacó passou por muitas lutas. Uma delas, relatada na Bíblia, fala de Jacó e Labão, que nós também já ouvimos falar muito, que era seu sogro, que mudava o seu acordo de acordo com os ventos que pudessem lhe favorecer. E Jacó acabou também fugindo da presença de Labão, seu sogro, e mesmo assim Labão o perseguiu, até que eles fariam uma aliança e Jacó seguiu o seu caminho. E diz que quando ele estava seguindo o seu caminho, né, para o sul, Jacó encontrou um grupo de anjos, e o que lhe representava a proteção de Deus para a sua vida. Mas a passagem que mais é conhecida de Jacó, inclusive tem até louvores, né, que cantam dessa passagem, foi quando ele foi encontrar seu irmão Esaú, e passando pelo riacho de Jaboque, José encontra um homem, que na verdade era um anjo do Senhor, e ele luta com esse anjo durante toda a noite, para que ele pudesse ser abençoado. E diz a palavra que ao romper do dia, aquele varão, aquele anjo do Senhor, abençoou a Jacó. Só que ele deslocou a sua coxa, porque ele lutou com o anjo do Senhor, né? Mas ele foi abençoado. E o seu nome foi mudado para Israel, que significa o que luta com Deus. É bonita a história de Jacó. Jacó era escolhido de Deus, isso é muito claro. E tem uma história de experiências com o Senhor. Um escolhido do Senhor, assim como você, assim como eu, tem que ter uma bagagem histórica vividas em experiências com o Senhor, em experiência de sobrenatural com Deus. E a palavra diz, e ela inicia, nos 2 primeiros versículos nós lemos, dizendo o seguinte, que Jacó partiu de Betseba e foi para Harã. E chegando a determinado lugar, ele parou para descansar, para pernoitar, porque estava o sol se pondo. E eles normalmente não viajavam à noite, não tinha lanterna como nós temos hoje. Tinha tocha, mas não era o caso. Então ele pega uma pedra daquele lugar que ele parou e usa essa pedra altamente confortável, né, como travesseiro, para poder se dormir, e deitou. E diz lá no versículo 10 ou 11, então, que Jacó, o lugar que ele teve para deitar não era nada assim confortável, não era uma pousada, não era uma pensão, não era no hotel. Ele tinha o que? Usado o que estava ao seu alcance. Uma pedra como travesseiro, provavelmente um chão de terra batido, eu não sei, não dá essa descrição, e tinha o céu como o seu telhado, as estrelas como o seu telhado. Nada fácil, nada simples e nada confortável. Todo servo de Deus, ele passa por lutas e dificuldades, e nem sempre
o nosso caminhar com o Senhor vai ser fácil, não vai ser nada fácil, não vai ser nada simples e muitas vezes nada confortável, porque sempre tem uma luta, uma dificuldade. Aí no versículo 12 diz assim que ele teve um sonho, e nesse sonho, imagina um sonho maravilhoso, ele viu uma escada do chão da terra até os céus, onde os anjos subiam e desciam, e ao seu lado estava o próprio Deus, o Senhor, que estava falando com ele, o pai de Abraão, de Isaac, que ele estaria fazendo para ele uma promessa, uma aliança. Eu fico imaginando a visão que esse homem não teve, Jacó, de ver aquela escada, aqueles anjos subindo e descendo, de ver que o céu se abria para os anjos descerem, para receber os anjos, e ao seu lado estava o próprio Deus de Israel. E então Deus fala com Jacó e faz o lembrar da sua aliança com seus pais, com seu avô, né, Abraão, e seu pai Isaac. Tá? E eu quero te convidar a relembrar e viver esses momentos que você esteve com Deus, em vivermos o sobrenatural de Deus, em ouvirmos a voz do Senhor, sabermos que nós somos filhos da promessa, e da mesma forma que Jacó tinha o direito à bênção, à proteção de Deus, também temos que viver esses momentos de bênção e da proteção do Pai. Aproveitar ao máximo da nossa vida. Aí continuando, as promessas de Deus não pararam aí para a vida de Jacó, e a promessa de Deus não para aqui para nossas vidas. O versículo 14 fala que Deus fala para Jacó que os seus descendentes seriam como o pó da terra, e se espalhariam para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, ou seja, para os 4 cantos da terra, e todos os povos seriam abençoados por meio da vida de Jacó. E a sua descendência será abençoada. Por meio da tua vida, a sua descendência será abençoada. Aí o 15 diz que estou com você, Deus falando para Jacó, eu estou com você. Eu vou cuidar de você, aonde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra, e não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Olha a promessa que Deus faz para Jacó, a promessa maravilhosa que Deus faz para o seu servo, que faz para você, que faz para a minha vida. A promessa de Deus era para Jacó e para a sua descendência. Incontável, como o pó da terra, diz a palavra. A promessa de que nós, nos 4 cantos da terra, Jacó haveria descendentes, oeste, leste, norte e sul. Ou seja, toda a terra haveria descendentes de Jacó. Promessa de que todos as suas descendências seriam abençoados por causa da vida de Jacó, da aliança de Deus com seu servo, da aliança de Deus com você, sua descendência será abençoada. Será guardada, protegida por Deus. Promessa de todos os passos de Jacó serem guardados por Deus. O próprio Deus cuidaria de Jacó. O próprio Deus cuida de nossas vidas. Onde quer que ele colocasse a planta dos seus pés, seria abençoado, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Aí o versículo 16, Deus fala que quando Jacó acordou do sono, ele ficou apavorado, né? Tanto que ele fala que, sem dúvida, esse lugar é a casa do Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar. E teve medo, porque ele estava no lugar que estava também a presença do Espírito do Senhor. Jacó sabia que não era um sonho de barriga cheia. Nós sabemos quando temos sonhos, e esses sonhos não são de barriga cheia. O sonho é tão real que era como se tivesse acordado. Foi o que passou com Jacó. O próprio Deus se apresentou à sua vida através de um sonho. Temos que ter discernimento e entendimento quando o sonho é de Deus. Quando Deus nos mostra, nos revela através de sonhos. Hoje, nessa data, o meu amado querido pastor Manuel Júnior me mandou uma mensagem, depois eu liguei para ele, de que ele teve um sonho, e nesse sonho eu estava junto. Para variar, né? Sempre que ele sonha comigo, é sempre enrascada, né? Sempre eu estou sendo perseguido, prova, etc. Eu até falei para ele, está proibido de sonhar comigo, porque o seu sonho só me coloca, né, em situação difícil. E para variar, esse sonho também era de prova. Não era nada diferente dos outros sonhos anteriores. Mas nós tivemos uma mesma discernimento e uma mesma certeza de que era um sonho espiritual, sim. Da forma que Deus costuma fazer, sim. Da forma que Deus costuma falar, sim. E era um sonho para que nós orássemos
e porque Deus já estava dando vitória e livramento a essas lutas. Porque Deus é fiel. Deus tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida. Então, no primeiro momento, nós ficamos com medo, preocupados. Jacó ficou assim, você fica assim, e Jacó temeu, mas o seu temor não era de alguém que estava sob ameaça ou enfrentando um perigo imediato. O seu temor era de alguém que tinha reverência a Deus, adoração a Deus, que buscava a Deus, a presença do Senhor, porque o próprio Deus havia se apresentado naquele lugar, e ele temia estar desonrando ao Senhor por estar no mesmo lugar a qual o Espírito do Senhor se apresentou. Era esse o temor dele, porque ele tinha reverência ao Senhor. E é esse temor que nós temos que ter. Temor à palavra é ter reverência a Deus, ter respeito à palavra de Deus. Aí o versículo 18 diz que na manhã seguinte Jacó pegou aquela pedra que ele usou como travesseiro e colocou de pé, da forma de uma coluna, derramou óleo no seu topo e ungiu e deu o nome daquele lugar de Betel, porque era o lugar que Deus tinha feito uma visita à sua vida. Jacó sabia que estava naquele lugar e foi ali que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Tem momentos em nossas vidas, irmão, que nós temos que ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ter um encontro que vai nos surpreender. Então Jacó quis deixar uma marca, um altar naquele local, para que todo homem soubesse que naquele lugar aconteceu um milagre. Era um lugar santo, era um lugar diferente. Jacó então usa a mesma pedra que foi seu confortável travesseiro durante a noite para marcar o lugar e consagrá-lo ao Senhor. Poderia ser uma pedra ou qualquer outro objeto, irmão. Deus não está preocupado se ser uma pedra, uma árvore ou um tronco. Deus não está preocupado se a pedra era pequena ou era grande. Deus não está preocupado se a pedra era lisa ou áspera. Deus não está preocupado se a pedra era oval, redondo ou quadrado. O que importa para Deus era a reverência do seu servo, a sinceridade de coração e o temor ao Senhor. É isso que importa para Deus, porque Deus olha para quê? Para o nosso coração, Ele não olha para o nosso exterior. É para o nosso coração que Ele olha, é para o seu coração que Deus olha. É lá que Deus está olhando. Então seja verdadeiro com o Pai, sincero com o Pai. Aí o versículo 20 ao 22 diz que Jacó faz um voto com Deus. Olha, irmão, para fazer voto com Deus, cumpra, porque é algo muito sério. E Jacó fez um voto com Deus. Ele fala para Deus, se Deus estiver comigo, cuidar de mim e dessa viagem, prover comida, prover roupa, levar-me em segurança e me trazer em segurança, então será meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna, diz, no versículo 22, servirá como santuário de Deus, de tudo que me deres, certamente te darei teu dízimo, diz a palavra de Deus. Então Jacó, sabendo que o Senhor estava naquele lugar, e já havia falado que cuidaria dele, resolveu fazer prova de Deus. Não há nada de errado fazermos prova de Deus. Nada de errado. Não era a intenção de Jacó provocar a Deus, mas ficar mais próximo de Deus. A prova que ele queria fazer com Deus é para que ele pudesse ficar mais próximo ainda de Deus. Fique próximo de Deus. Faça a prova do Senhor. Busque a Ele incessantemente. E Ele vai te responder. Aí então Jacó resolve fazer uma aliança com Deus, assim como Deus fez uma aliança com ele, com seus pais Abraão e Isaque. Deus tem uma aliança com você. Deus quer que nós firmemos uma aliança com Ele. Então Deus firma uma aliança conosco e nós podemos também firmar uma aliança com o Pai. Nós temos esse direito de firmar uma aliança com o Pai. O voto de Jacó, se você ler a palavra do Senhor, ele está dividido em 7 pontos principais. Presta atenção, desses 3 versículos que nós lemos, o voto de Jacó está dividido em 7 pontos. O primeiro dele, se Deus estiver comigo, ou seja, acompanhando teus passos, estando com Ele o tempo todo. O mesmo que acontece quando entregamos nossas vidas a Cristo, quando aceitamos a Cristo, descemos as águas, firmamos uma aliança com Deus, para que Ele esteja sempre conosco. O segundo ponto da sua aliança, se Deus cuidar de mim, quer melhor segurança do que Deus, irmão? Quer melhor guarda
e sentinela do que Deus. A própria palavra diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. O Senhor que seria o guarda de Jacó. Jacó sabia que Deus que poderia dar segurança. Nós sabemos disso também. Vivemos um mundo de maldade. E o que seria de nós se o Senhor não estivesse em nossas vidas? O terceiro ponto da promessa da aliança de Jacó: abençoar-me com comida e roupa, para nada faltar ao seu celeiro, para que a sua roupa nunca se envelhecesse ou desgastasse. Pensa bem, irmão, uma roupa produzida pelo melhor alfaiate, marca produzida exclusivamente para Jacó, exclusivamente para a sua vida e para a sua descendência. Um servo de Deus não mendiga o pão. Passamos por lutas, mas sempre teremos o sustento à nossa mesa. O quarto da aliança de Jacó: guardar sua saída e sua entrada. Para onde quer que ele fosse, sua vida estaria blindada. É isso que ele queria. Não tem melhor blindagem do que o Senhor, irmão. O homem pode fazer a blindagem dele, mas ela não é 100%. A blindagem de Deus é 100%. Quem nos guarda é o Senhor. Somente Deus poderá nos livrar do mal. Aí a quinta aliança, promessa de Jacó com o Senhor. Jacó firmou uma aliança de servidão a Deus. Em tudo seria fiel ao Senhor. Somente ao Senhor serviria, somente ao Senhor ele adoraria, somente ao Senhor ele honraria. Não faça alianças ou promessas em vão, irmão. Se fizer, cumpra, para que Deus se alegre, para que Deus se agrade. Deus não se agrada de sacrifícios de tolo. E ele fez uma aliança que ele cumpriria. A sexto ponto da aliança de Jacó: ele marcou o local de sua promessa, da sua aliança. A pedra fundamental lançada, aquela que ele usou como travesseiro, era a marca da sua aliança com o Senhor. O tempo poderia até fazer que essa marca desaparecesse, mas a marca de Deus, que Deus coloca em nossas vidas, nunca vai desaparecer. Você, irmão e irmã, tem a marca de Cristo. Nós temos a marca de Cristo. E isso nem o homem, nem o inferno, nem o tempo vai arrancar de nossas vidas. Creia nisso. E a sétima e última ponto da aliança de Jacó. Veja como é rica a palavra do Senhor. Ele honraria a Deus com o seu dízimo. Deus não precisa de nada das nossas vidas. Deus não precisa de nossa ajuda. Mas Deus se agrada quando cumprimos os seus mandamentos. Deus se agrada de nossa fidelidade. Deus se alegra quando honramos ao Senhor com nossos dízimos e com nossas ofertas. Isso é bíblico. Isso é mandamento do Senhor. Isso não está lá por acaso. Deus deixou isso constituído. Nosso ministério Folha em Branco, nós não requeremos, nem solicitamos que os nossos seguidores dizimem ou ofertem. Não pedimos e não esperamos continuar não precisando de pedir dízimos e ofertas, porque Deus falou aos nossos corações, Deus nos falou quando Ele fez essa promessa, essa aliança conosco, que daria-nos condições para pregarmos o seu evangelho e sem a necessidade de buscarmos recursos do homem. Eu, o pastor Arthur, sou dizimista fiel. Sempre fui dizimista fiel e continuo a ser. Hoje eu dizimo para o ministério Folha em Branco, assim como a pastora Ange. Eu, segundo a palavra que Deus nos deu, naquele leito no hospital, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor, e o dízimo é uma ordenança do Senhor, irmão. Então, cumpra a palavra de Deus, obedeça à voz do Senhor, não se preocupe com o que o homem vai fazer ou deixar de fazer, olhe para Cristo. Jacó, ele fez uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. A aliança de Jacó é uma aliança de promessas de vitória, que veio lá dos seus pais, de Abraão e Isaque, lá atrás. A aliança que nós temos, ela vem de alguém que pôs o joelho na terra e orou por você, orou por mim. Alguém que derramou lágrimas para a sua vida ser salva. Alguém que se preocupou com você.
E Deus se lembra disso. Nós nos esquecemos das alianças do Senhor. Nós nos esquecemos dos compromissos que nós fazemos com Deus. Mas Deus não se esquece. E Deus faz nos lembrar para que nós colocamos em prática aquilo que nós prometemos, aquilo que nós firmamos de aliança com o Senhor. Então deixa Deus te mostrar, deixa Deus te relembrar. Lembra das promessas, lembra de onde Deus te tirou, lembra do que Deus tem feito na tua vida, lembra do que Deus tem te proporcionado. Pode não estar sobrando, mas faltando não vai estar, porque Deus vai prover, porque Ele é fiel e Ele vai sempre lembrar. A aliança do homem você pode até arrancar e jogar fora, mas a aliança de Deus ninguém arranca, irmão. Ninguém tira, porque é o próprio Deus que vai marcar nossas vidas. Nós temos uma marca que nem homem, nem mulher, nem inferno, nem terra, nada pode tirar. É a marca de Cristo. Você tem a marca de Cristo. Por isso, viva os milagres, viva o sobrenatural com Deus e se alegre na presença do Senhor. Oremos ao Pai. Querido amado Deus, amado Pai, quero te agradecer por esta palavra, Pai querido, em que nos faz lembrar da sua aliança, da sua promessa sobre nossas vidas, Pai. Te agradeço por cada irmão e irmã que está assistindo a este culto, que está participando deste culto, Pai. Que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, que eles possam viver os milagres do Senhor, viver as experiências que somente Ti, Pai, pode nos dar. Obrigado, Pai querido, porque eu creio, Pai, no Deus de ontem, de hoje e de sempre, o mesmo Senhor, Pai, que sempre opera milagre em nossas vidas, por ter nos guardado e estar nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal, Pai. Que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, venha abençoar o Teu povo, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a sua igreja, com todo o seu povo, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do